doutora Maria Oi, Caneca? Rafael. Como vai você? Muito bem, obrigado. Então, como neuropediatra há mais de 40 anos, numa das minhas vindas aos Estados Unidos, já que eu faço o ir e vir há mais de 15 anos, foi o de se deparar com um projeto de capacitação de pais que me encantou. Por que isso? Porque normalmente os pais são motoristas dos filhos para irem aos seus atendimentos. E nesse projeto, que passou pela Universidade de Michigan, com um estudo duplo cego, randomizado, portanto, é validado, encontrei uma pesquisadora na universidade e ela me recomendou o Dr. Rick Solomon. Nessa ocasião, quando eu fiz a minha meu primeiro ensaio para entender o que era, fiquei encantada, porque também me identifiquei com os pais, uma vez que, sendo mãe, eu sei o quanto a gente fica impotente frente a determinados diagnósticos. Então, frente a isso, o que nós fizemos? Eu iniciei gradativamente a minha formação, por ser neuropediatra, o tópico me era extremamente agradável, porque falava sobre neurodesenvolvimento. Da mesma forma, eu tenho visto os pais recebendo muito bem isso, porque no momento que eu sei o neurodesenvolvimento a partir do nível de desenvolvimento funcional da criança, o pai e a mãe vão entender aonde estão as lacunas do neurodesenvolvimento. Obviamente que isso é, então, uma complementação à minha formação, por eu ser também neuropediatra e neuropsicanalista. Entrei para o grupo da neuropsicanálise encantada com o Dr. Jaap Panksepp, que é fundador da Affective Neuroscience, e com o grupo com o qual, em algum momento, eu cruzei, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Ou seja, 40 anos bem ocupados, estudando cérebro, principalmente de crianças. Essa é a minha trajetória principal resumida. E quando falamos de neurodesenvolvimento, que aspectos toca da criança no desenvolvimento normal, algumas variações nesse desenvolvimento? Como que você classifica isso? Então, é muito importante que quando a gente faz um diagnóstico, a gente tenha a oportunidade de observar e principalmente a forma como a criança se relaciona, seja com seus pais, seja com o médico que está examinando, seja com o terapeuta, seja com colegas ou com professores. Essa observação nos dá uma primeira ideia onde a criança está funcionando. Por isso, nós usamos vídeos, e em cima dos vídeos nós damos orientações aos pais, e a partir disso nós vamos crescendo na escada do desenvolvimento. Quando eu digo isso, é porque transtornos do espectro autista, eles dependem de um diagnóstico ligado à comunicação. Como eu utilizo o meu conhecimento, a minha linguagem de informação, e linguagem, vive bem, não é apenas falar ou escutar, é compreender, é falar, é utilizar a forma como a gente deve se comunicar. Em cima disso, o que mais me chama a atenção é o vazio que existe entre uma equipe que não se comunica e a afirmação de um membro da equipe como se fosse o todo. E esse é um diagnóstico muito difícil de ser feito. Aparentemente, 10 minutos se faz o diagnóstico, mas não é assim.
E não é por uma razão muito simples, porque os transtornos do neurodesenvolvimento passam por transtornos específicos da linguagem, passam por transtornos de comunicação, passam por síndromes. E com o avanço que nós temos hoje da genética, variáveis dentro do diagnóstico sindrômico podem minimizar um quadro geral de autismo e pode ser um transtorno de linguagem, pode ser um transtorno cognitivo, pode ser um transtorno vincular. Ou seja, que às vezes podemos estar observando somente, vamos dizer, a parte que está por acima da superfície do iceberg, e por embaixo ter uma complexidade muito maior, ou ser uma situação que realmente não é tão grave e que seja realmente mais fácil de ser corrigida quando se atua a tempo. É assim? Rafael, tu colocaste muito bem. Em inglês a gente diz underpinnings. O que está no alicerce? E se nesse alicerce existe uma falha na comunicação entre uma região e outra, e se isso não é processado, e aí nós temos os grandes transtornos sensoriais. Como que isso chega no cérebro? Como isso é processado no cérebro? E aí, a funcionalidade, se isso não é observado, muito mais gente vai ser classificado como autista sem o ser. Tá bom. Agora sim, ficou mais claro eu acredito que para todos que estamos assistindo, que a importância deste primeiro diagnóstico e de que... Exato. E aí gostaria então de falar da parte do diagnóstico, porque certamente o diagnóstico é muito importante, mas também o que pouco que he lido é que o diagnóstico não sempre é acertado até que se tem uma certa idade. Como é que isto funciona? Eu não sou alheio a todo isto. Então, há uma política internacional nesse momento de dizer quanto mais precoce o diagnóstico, melhor vai ser o outcome, melhor vai ser a resposta. No entanto, existe um período desenvolvimental em que existem podas a nível cerebral. E essas podas podem remeter a criança para dentro de um quadro de não comunicação. Entendi. Então, se é um quadro sindrômico, por exemplo, e a manifestação dos sintomas vão surgir em torno de 1 ano, que é quando ocorre uma das mais importantes podas neuronais. E quando eu digo poda, significa alguns neurônios que estavam a serviço do desenvolvimento e que já não são mais necessários. E isso tem que ser, então, retirado, absorvido, eliminado do cérebro para poder dar espaço para outros. Eu gosto de comparar com plantas que fazem a parasitose em maiores. Uhum. Se eles ficarem muito presentes, eles tiram a energia para que a planta, a criança, possa desenvolver de forma adequada. Entendi. Então, há que se ter certas podas. Elas são necessárias por algum tempo, aquelas células, para poder dar margem para a subida da ramificação até o córtex. Então, sai do subcortical até chegar no cortical. Existem processos de entendimento. Esse processo precisa ser linkado com várias áreas, todos os aportes, 8 aportes sensoriais, ligados ao afeto, para dar significado, para daí então se poder dizer, agora a criança está pensando sobre o que tem que fazer. E quando ela começa a pensar, ela pode ampliar o conhecimento. Mas se ela não conseguiu, antes disso, linkar todas as áreas sensoriais com o afeto,
vai faltar substrato. Tá. E esse substrato tem que vir de dentro para fora. Ele não pode ser imposto. Isso quer dizer que se esses neurônios não estão conectados, funcionando, aí o que vai vir depois realmente não vai ter sustentação. Exato, sustentação, essa palavra é perfeita. Eu preciso ter na criança o apoio dentro dela, para ela deixar emergir principalmente uma coisa do Yar Pansep, criatividade. Isto é o que nos diferencia entre as pessoas. Uma redação na escola não é padrão, ela tem o espaço para criatividade, e por aí nós vamos afora. Isto tem que ver um pouco também com essa parte de Piaget, da brincadeira, de aprender como os animais que brincam e aprendem os comportamentos corretos e incorretos para se defender e sobreviver. Sem dúvida, a gente diz que o conhecimento ele é cumulativo. Nós temos uma memória que se reconsolida a cada nova experiência. Então, é verdade que quando a gente vai à escola, inicialmente, a gente utiliza muito o brincar para poder representar o conhecimento. A partir do momento que a criança tem dentro dela a capacidade de criar pelo brincar, e quando eu digo brincar, esse brincar pode ser interativo na família, entre os amigos. O Yar Pansep dizia que se faz mais aprendizado na hora do recreio do que na própria sala. Isso não é desmerecer o professor. Isso é poder mostrar o quanto na interação emergem ideias. Tipo, as crianças brincando de esconde-esconde. A resposta que cada criança vai ter. Entendi. E isso vai para dentro da sala de aula. Ou seja, o caminho parte é a brincadeira. E, às vezes, essa brincadeira, se tem demasiadas regras, pode trazer consequências negativas ou sempre positivas? Sem dúvida, sem dúvida. O brincar é o criar em cima de alguma coisa que foi oferecida, seja na interação, seja com um objeto. Se ele vem muito formatado, ele não dá espaço para a individualidade. Uhum. E nós ficamos robotizando crianças. Entendi. Muito bem. Muito obrigado. Tem sido muito importante escutar esses conceitos. E, bom, vamos a parar por aqui neste vídeo e seguir no seguinte. Muito obrigada, Rafael.